carta da semana, você já sabe que essa é uma carta de orientação, de reflexão, né, que vai trazer parâmetros, né, algumas coisas para você focar ao longo dessa semana e não necessariamente uma carta de previsão. Isso faz muita diferença, tá? Porque a carta que vem aqui, inclusive, não é uma carta muito, né, muito alegre. 5 de ouros é uma carta que fala de miséria, de necessidades, de pobreza, talvez de doença, né, para alguém. Então, não é que todo mundo vai passar por uma doença, todo mundo vai ser roubado, todo mundo vai ter um prejuízo. Não é isso. Até alguém aí pode passar por isso, tá? Mas quando eu falo de carta da semana que vem aqui num vídeo como esse, né? A gente precisa ter um bom senso de entender como é que esse negócio vai funcionar. Né? Não dá pra eu ser igual o Pablo Marçal e dizer que não, isso aqui, né? Por favor. Toda carta número 5 fala de alguma coisa tensa, né? Quando a gente fala das cartas numeradas. Toda carta número 5 traz uma energia de tensão. Uma energia que não é confortável, uma energia que não é agradável, que não é good vibes, não é joia, não é 10. Quando eu falo do naipe de ouros, eu falo de questões materiais. O que é material? É tudo aquilo que a gente pode pegar, né? Tudo aquilo que tem a ver com o que é sólido, né? Então, aqui eu estou falando de questões que podem envolver bens materiais. Isso aqui pode falar de dinheiro. Essa carta também pode se referir a questões de saúde. Então, é uma coisa muito interessante de se observar, porque às vezes a pessoa pergunta, por exemplo, Júnior, o que é que está me atrapalhando no meu campo financeiro? E aí vem uma carta do naipe de ouros, né? A gente já, só de saber que é uma carta do naipe de ouros, a gente já sabe que tem a ver com a relação com o material. Então pode ser uma questão de saúde, pode ser uma facilidade ou uma dificuldade em relação a questões administrativas, né? Quer dizer, como eu gasto meu dinheiro, no que é que eu estou focando, né? Em relação a essa parte material. Mas se vem uma carta do naipe de paus, né? Pode significar alguma questão espiritual que interfere na parte material da pessoa, pode significar alguma questão ligada à atitude, né? Um impulso. Vai que a pessoa é impulsiva demais, isso atrapalha, né? Se vier uma carta do naipe de copas, alguma coisa ligada às emoções dessa pessoa, às relações, à família, talvez, entendeu? Então, o naipe, ele já traz, assim, só de você entender que é do naipe de ouros, você já tem aí uma série de informações. 5 de ouros, a gente já sabe que tem a ver com energia tensa, do número 5, com alguma coisa ligada a questões materiais, saúde ou dinheiro. Né? Uma coisa interessante de se observar a respeito das cartas número 5, né? Das cartas numeradas. Do 1 a 10, se você dividir no meio, você vai ter de 1 a 5 e de 6 a 10. Né? Então são como se fossem dois estágios. Né? Quando eu considero esse primeiro estágio, que seria um nível de consciência mais primitivo, né? Menos elaborado, menos elevado, o último grau, de 1 a 5, é o grau número 5. Quando eu passo do 5 para o 6, eu estou indo de uma etapa para outra, quer dizer, eu estou evoluindo. Então toda carta número 5, ela fala de uma tensão, porque também se refere a essa mudança de estado, de estágio, né? Quando eu chego no 6, eu tendo, né, esse número 6, ele tende a representar alguma situação onde eu tenho um estado de consciência um pouco mais elevado. Então, por que o número 5 ele é uma tensão? Porque no número 5, eu preciso fazer uma espécie de filtro, eu preciso selecionar o que é que eu vou levar para o próximo estágio ou não. Então, vamos supor, eu preciso ser uma pessoa mais evoluída. Eu vou levar comigo para esse próximo estágio orgulho? Pode ser que sim, pode ser que seja necessário. Mas e aí, quando eu falo do naipe de ouros, ou seja, coisas ligadas a questões materiais, eu também posso lembrar dos meus apegos. Né? Então, tensão, seletividade, bens materiais, saúde. Quando eu penso em selecionar alguma coisa ligada à saúde e dinheiro, eu posso pensar: quantos sapatos eu preciso ter? Quantas brusinhas eu preciso ter? Quantos baralhos eu preciso ter? Hoje em dia, particularmente, eu tenho... Inclusive, tá meio bagunçado ali, né? Vou até ajeitar ali, peraí. Então, hoje em dia, eu tenho... Deu uma arrumadinha ali, né? Eu não tinha percebido antes. Eu tenho ali 5 baralhos. Aqui da minha mesa tem mais 3. E tem mais alguns ali na minha gaveta. Eu preciso dessa quantidade de baralhos? Não, não preciso. Até porque hoje em dia eu só uso praticamente só esses 3 que estão aqui em cima da minha mesa, né? Então,
eu considerar os 5 de ouros, né, a seletividade ligada a questões materiais, eu posso pensar, será que eu preciso de mais um baralho? Sendo que eu não uso nem metade de todos que eu tenho? Entendeu? Se eu penso nisso ligado a questões do meu corpo, né, no corpo físico, então, será que eu preciso fazer 3 plásticas? Será que um é suficiente? Será que um botox é suficiente? Será que o próprio botox é necessário? Né? Podemos pensar sobre isso. Eu faço um esporte, né? É necessário eu fazer esse esporte nessa intensidade? Eu preciso fazer 3 esportes? 7 esportes? Um é suficiente? Um numa intensidade mediana é suficiente? Né? Posso fazer a mesma coisa pensando em alimentação. Será que eu preciso comer 7 refeições por dia? Será que 2 é demais? Será que 2 é de menos? Né? Será que um prato com 400 gramas é suficiente? Eu preciso de 700 gramas? 300? Então, é uma carta que fala sobre esses processos onde a gente precisa selecionar. Mas como assim, Jânio? Que viagem é essa? Olha só a carta. Né? Então, aqui a gente tem um cenário de miséria, né? Então a gente tem aqui um inverno, pessoas aqui que estão passando por necessidade, né? Você vê ó, que tem um cara que tem uma mazela física, do corpo físico, né? Então o cara tá mancando aí, tá com muleta e tal. E você vê uma outra pessoa que, pelo menos a mim, me remete mais, né? A questões de dinheiro. Enfim, 2 pessoas pobres e pelo menos uma dessas pessoas tá bem capenga do corpo, né? É uma situação ruim. Quando eu estou numa situação de crise, por exemplo, de falta de dinheiro, se eu gastar mais do que eu tenho, eu me afundo mais. Uma outra coisa que eu posso pensar também é que é uma carta que faz uma referência ao inverno, né? O inverno, né, para eu poder passar bem por um inverno, é melhor que eu guarde meu dinheiro, né? Guarde os meus recursos, guarde e armazene os meus grãos para que eles possam durar ao longo do inverno todo. Porque no inverno eu não vou ter a colheita do mesmo jeito. Eu não vou ter a mesma abundância. Então é um período de restrição. Com uma reflexão para essa semana, é uma carta que vai dizer assim, ó, vamos repensar o consumo, né? Vamos repensar a nossa administração financeira, as nossas questões ligadas ao nosso corpo. Principalmente para que eu não me exceda, para que eu não passe por perrengues aí por conta de uma má administração. Então, definitivamente, não é um mês, não é uma semana para você comprar 3 computadores, né? 2 iPhones, uma Mercedes e uma BMW, né? Deixa isso para a próxima semana. Eu até comentei no vídeo, né? Hoje é dia 30, tô gravando esse vídeo dia 30. Para alguém, né? Nem o salário vai rolar essa semana, né? Considerando que muita gente recebe no 5º dia útil, o 5º dia útil vai ser na outra semana, né? Vai ser na próxima segunda. Então, realmente não é uma semana onde você vai ter muito dinheiro. Então, né, lidar com essa semana como se fosse o inverno pode ser uma boa. Agora, claro, né, como uma previsão mais pessimista, sim, pode ser que você tenha algum prejuízo aí, alguma coisa quebre, né? Você, sei lá, fique doente, não consiga trabalhar. Tudo isso é possível, né? Mas o mais legal é a gente pensar nisso. Ah, Júnior, eu não tô passando por nenhum perrengue material, tô num período de vacas gordas. Tudo bem, claro. Mas pode ser uma reflexão útil. Pra mim, esse é o grande barato do tarô. É você pensar, pô, né? É um tema pra eu pensar essa semana. E aí, com isso, eu posso melhorar esse aspecto. Eu posso ver que tá tudo bem mesmo, então me dá uma estrelinha. Eu posso ver que tá muito ruim, né? Criar estratégias para melhorar. Se o negócio tá bom, eu posso ver como é que posso criar uma estratégia para melhorar mais ainda. Enfim, pensar sobre isso, trazer essa reflexão para o seu dia a dia. Pode ser muito útil, beleza? É isso, carta da semaninha. 5 de ouros. Se inscreve no canal, deixa teu comentário. Caso você queira uma consulta particular diretamente comigo, só fala comigo por direct ou pelo WhatsApp. Beleza? É isso, beijos e até a próxima.